Muitas empresas deixaram o enquadramento delas do Simples Nacional agora na virada do ano. E agora em 2018, elas começam então a ter que se adequar a uma nova situação tributária, que no caso seria o lucro presumido. O que acontece em relação ao lucro presumido? Bem, no Simples Nacional você pagava seus impostos numa única guia. E aí os impostos eles eram tratados baseado numa alíquota própria, que era uma alíquota transitória, de acordo com o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, e depois era então definido qual era o valor do que você teria na alíquota da tabela. O que acontece é que no lucro presumido as coisas ficam diferentes. Você paga 4 diferentes guias. Você paga 2 guias de imposto, que é o PIS e o COFINS, todos os meses, e a cada trimestre você paga a contribuição social sobre o lucro e também o imposto de renda da pessoa jurídica, que também é traçado com base a um percentual de presunção. Então, na prática, como que é calculado tudo isso? Bem, você tem uma alíquota fixa de 3% de COFINS mais 0,65% de PIS e 2 alíquotas que vão ser calculadas baseado no seu faturamento, aplicando o percentual de presunção. Então, numa empresa que tem atividades comerciais, então o percentual de presunção é de 8%. E aí, consequentemente, pega-se o faturamento dos 3 últimos meses, aplica-se 8% e em cima disso aplica 15% sobre esse 8%. Na prática, no caso dessa empresa, o valor que ficaria de imposto seria de 1,2. Até para você ver como é que funciona na prática. Vamos imaginar, por exemplo, que o faturamento acumulado foi de R$100 mil, tá? Só para arredondar. E aí você vai aplicar os 8% em cima, dá R$8 mil de base de cálculo, e depois 15% em cima, R$1.200, que seria equivalente a uma alíquota direta de 1,2. Se a sua empresa for uma prestadora de serviço, você tem uma alíquota diferente. A base de presunção para prestadora de serviço é de 32%. Então, o mesmo exemplo, R$100 mil, aplicaria 32% em cima, dá R$32 mil. Esses R$32 mil, que seria a base de cálculo, aplicaria 15% em cima, daria R$4.800. Numa alíquota direta, seria equivalente a 4,8%. Existe uma regra ainda até de um adicional de IR baseado quando essa aplicação do percentual de presunção superar R$60 mil no trimestre. Aí aplicaria-se mais 10% sobre o valor que for superior aos R$60 mil. Complicado isso, né? Pois bem, se isso serve de consolo, o Simples Nacional 2018 também não ficou tão simples assim, não. Ele também deu uma complicadinha aí para que os nossos clientes possam entender. Na prática, o que você tem que olhar mais para ser mais fácil para você entender é olhar qual vai ser sua alíquota direta. Então, quando você pensa, por exemplo, numa empresa prestadora de serviço, a sua alíquota direta vai ser contando com a CSLL, que vai ser pago trimestral, mas você pode calcular como custo mensal, o imposto de renda retido, o imposto de renda da pessoa jurídica e mais o PIS e mais o COFINS, nós estamos falando de uma alíquota direta de 11 e pouco por cento, ou seja, pouco mais de 11% é o que você vai pagar de alíquota direta, ok? E aí você tem, no caso do prestador de serviço, mais 3% ou 5%, dependendo da situação, de ISS. Então, num prestador de serviço, essa alíquota poderia ficar até em torno de 16% aproximadamente. Na empresa comercial, o valor é inferior, porque como eu falei para você, o RPJ é inferior, então consequentemente também a CSLL é inferior, e aí o PIS e o COFINS fica a mesma coisa. Como é que você pode então entender como é que se aplica no seu caso? Bem, não dá para nesse vídeo aqui eu falar de cada situação individualizada. Se você é o nosso cliente, está no lucro presumido, é muito simples. Nós vamos te dar uma planilha para você poder calcular o seu imposto, para você saber quanto é que você vai pagar no seu imposto e já utilizar isso para os seus custos. Se você tem o seu contador, você precisa pedir para ele que ele te dê uma orientação prática de como você faz esse cálculo. Olha, dá aqui uma planilha para que eu possa então fazer melhor o meu cálculo, para poder fazer o meu custo, para poder pensar corretamente na minha precificação. Pensando de forma prática, o lucro presumido em alguns casos pode até ser menos imposto do que é o Simples Nacional. Porém, existem alguns aspectos adicionais que o lucro presumido paga quando comparado com o Simples Nacional. Por exemplo, você vai pagar o INSS sobre as atividades trabalhistas que você tem. Então, se você tem uma folha de pagamento, você paga o INSS superior sobre essa folha de pagamento. Quanto no Simples Nacional você só recolhe aquilo que é descontado, lá no lucro presumido você vai pagar um valor adicional sobre essa folha de pagamento.
existe também o INSS sobre valores de autônomo, que você também passa a pagar também nessa situação. Então o que acontece? Você tem outros custos que podem influenciar. Por isso, se você está em 2018 e já migrou para o lucro presumido, não tem o que você pode fazer. Você vai ter que ficar como lucro presumido até o final do ano e aí já projetar para 2019, voltar para o Simples Nacional se for melhor alternativa para você. Considerando os aspectos das regras do Simples Nacional, com débitos tributários e tudo mais, que você precisa pensar para você migrar novamente para o Simples Nacional. Se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento e você ainda vai decidir entre Simples Nacional e lucro presumido, a melhor coisa que você pode fazer é planilhar para fazer um comparativo daquilo que é melhor para você. Nós temos um sistema aqui que faz todo o processo de simulação. A gente coloca as informações todas que nós precisamos e ele calcula como ficaria a empresa se fosse lucro presumido e como ficaria a empresa se fosse Simples Nacional, considerando as regras relativas a partir de 2018. Isso ajuda, por exemplo, que nós possamos então auxiliar o nosso cliente na tomada de decisão. A parte tributária não é nada fácil. Se não é fácil para a gente, que fazemos isso no dia a dia, não é fácil para nós explicarmos às vezes para você que está nos assistindo aqui. Às vezes você assistiu todo esse vídeo e falou, meu Deus do céu, ele me confundiu minha cabeça. Pois bem, infelizmente pode ser que isso tenha acontecido, mas a parte tributária não é tão fácil assim. A melhor coisa que você pode fazer é contar com um profissional contábil habilitado para te ajudar nesse aspecto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Você deixando o seu like, você ajuda o nosso canal a crescer e também compartilhando esse vídeo também ajuda outras pessoas também a terem essas informações. Muito sucesso e até amanhã no próximo vídeo.